todos. Está no ar o Facebook da Igreja Presbiteriana Cristo Redentor, Terceira Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e também pelo seu canal de YouTube, mais uma edição, nossa querida programação de todas as quintas, por enquanto virtualmente devido à pandemia, Chimarrão com Bíblia, momento em que passamos na presença do Senhor de modo mais detido, pensando a respeito de temas que possam nos ajudar em nossas vidas espirituais, morais, diante de Deus e diante dos homens, sempre guiados pela palavra do nosso Deus. Nós vamos dar sequência, abrindo nossas Bíblias e ouvindo a palavra de Deus, que se encontra na profecia de Naum, no capítulo 1. Eu farei a leitura e eu peço a sua atenção para esta profecia, uma profecia dura, difícil, para uma capital muito famosa chamada Nínive, que há de ser destruída por sua soberba e maldade. O capítulo 1 de Naum nos diz assim: Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é zeloso, é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e míngua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. E a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Mas a inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Porque, ainda que eles se entrelaçam com os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os seus laços. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que anuncia coisas boas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Amém. Nós vamos orar ao Senhor Deus, agradecendo a Ele por sua misericórdia na vida do seu povo e também reverenciando a Ele os seus juízos, que são sempre e inteiramente justos
sobre o mundo rebelde e pecador. Oremos ao Senhor, passemos alguns instantes na presença do nosso Deus. Depois nós cantaremos um hino, o hino de número 62, hino de gratidão. Após acharmos este hino nos nossos hinários, vamos orar silenciosamente ao Senhor. Graças te damos, Senhor, por tua misericórdia que nos sustentou neste dia, porque nós acordamos, nos levantamos, estamos vivos, podemos falar contigo unicamente por tua graça. Nós agradecemos, ó Deus, pelas pessoas que nos cercaram neste dia, com quem convivemos. Agradecemos, ó Deus, pelo uso que o Senhor fez delas para nos abençoar, para nos ajudar. Agradecemos, ó Deus, pelo mundo que o Senhor nos pôs para viver, que também é uma dádiva tua, e por tantas outras bênçãos, Senhor, que não conseguiríamos parar de contar, Senhor, pois não chegaríamos ao fim. Ó Deus, nós te agradecemos e também rogamos a Ti para que o Senhor nos dê a reverência quando estivermos diante dos Teus castigos, sejam eles sobre nós, venham eles sobre outras pessoas. Dá-nos a graça, Senhor, de reconhecer que tudo que o Senhor faz está ligado à Tua justiça, está ligado à Tua equidade, Senhor, está ligado à Tua fidelidade. Ó Deus, livra-nos da ilusão de querer nos colocar no Teu lugar e julgar o nosso próximo, ou ainda mais grave, querer julgar aquilo que o Senhor faz no mundo. Ajuda-nos, pelo contrário, a buscar entender esta Tua vontade revelada, executada. Abençoe, Senhor, nossas vidas. Abençoe nossos corações nesta noite, para que possamos aprender um pouco mais a respeito dos Teus justos juízos, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida de Cristo em nós, porque graças a Ele nós não padeceremos o Teu desprezo eterno, Senhor. Por Ele nós te louvamos e por Ele nós oramos. Em nome dEle nós oramos. Amém. Nós vamos entoar um hino de gratidão, de número 62 do nosso hinário. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças
graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito da Palavra de Deus. Nós temos estudado um livro muito interessante chamado O Clamor da Alma, de dois autores, um que lida com as línguas semíticas, apenas o hebraico, mas o aramaico e outras línguas do Oriente Próximo a Israel, e também um outro que lida com questões ligadas ao aconselhamento, questões psicológicas e aplicativas das doutrinas bíblicas às nossas vidas, em relação a um assunto muito delicado e muito importante para a vida cristã, que são as emoções difíceis que sentimos, algumas dificuldades interiores que temos e de que modo essas emoções obscuras são indicativas de como tem andado a nossa vida com Deus. E uma dessas emoções é o desprezo. Nós já falamos um pouco a respeito do desprezo de tipo pecaminoso, como ele se manifesta tanto nos tornando vítimas, como também algozes de outras pessoas, por meio da fofoca, por meio da jactância, por meio do desprezo ao próximo.
E agora nós estamos aprendendo um pouco a respeito do caráter de Deus. Como é que esse Deus que nos fez a sua imagem despreza? Porque é clara essa informação que temos nas Escrituras de que Deus não apenas preza certas coisas e certas pessoas, mas despreza também. É certo que Deus não apenas exalta, mas ele humilha pessoas. E Deus faz isso duramente. É certo que nem sempre isso acontece. A Bíblia diz que o favor de Deus é mais constante, dura a vida inteira, enquanto que a ira dele, o castigo dele costuma durar um momento só, mas quando vem, de fato é um duro castigo. E às vezes nós encontramos na Escritura o Senhor Deus zombando, zombando do mal como um todo e zombando também dos maus, daqueles que planejam se insurgir contra ele. Evidentemente que existe um caráter didático ou pedagógico nessa ação divina, porque sempre se espera que quando alguém é exposto em seus pecados, não é? Quando a luz é lançada sobre os pecados de alguém, e ainda mais de um modo desastroso, com problemas ou trazendo vergonha à pessoa, é esperado que essa pessoa aprenda alguma coisa, não é? Mas independente disso, desse ser ou não o caso, a Bíblia nos diz que Deus zomba, Deus humilha aqueles que são soberbos, aqueles que querem ser Deus. E o texto ainda diz, textos como Salmo de número 2 e Salmo de número 37, diz até que Deus ri. Ri porque é algo semelhante a um homem que é desafiado por uma formiga, não é? O que é que você faria, você como homem, como mulher, se uma formiga berrasse para você dizendo que vai te destruir ou vai superar você em alguma coisa? O primeiro movimento seu, como imagem e semelhança de Deus, é rir do berro da formiga. Pois é isso que o texto do Salmo 2 e o Salmo 37 nos falam a respeito de alguns líderes mundiais que estão fazendo conluios para afrontar a Deus e o seu ungido, né? E, e eles se rebelam contra Deus. E um dos primeiros movimentos divinos, o Salmo nos diz assim: ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles, que soa como uma piada. Alguém tão impotente fazendo frente a um Deus todo-poderoso. E o Salmo 37 nos diz: trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Esse riso, evidentemente, não é o riso de um pai que vê o filho tropeçando, não é? Está se alegrando porque o filho está dando seus primeiros passos nessa coisa da tentativa e erro, e agora cometeu um atropelo, mas o pai está muito esperançoso de que o filho firme seus passos e por isso dá aquela risadinha. Não é disso que o texto está falando. Aqui a ideia é muito mais dura, muito mais zombeteira. Evidentemente nós não temos como explicar isso, mas é fato que a Bíblia diz que Deus zomba daqueles que zombam dele. E zomba, evidentemente, de um modo muito, muito duro. Isso é retratado, nós vimos na vez passada, em Jeremias, no capítulo 48, falando sobre o povo de Moabe, que é um povo tradicionalmente que persegue a igreja de Deus no Antigo Testamento. E o texto diz que ele seria embebedado por Deus, como se Deus o enchesse de substâncias entorpecentes, alcoólicas, para que ele fosse humilhado e exposto. E foi aqui que nós paramos. Eu gostaria de retomar esse assunto que trata ainda da zombaria divina, como é que Deus se manifesta por meio desse riso zombeteiro. Agora analisando um ato de humilhação divina ainda mais intenso em termos da sua descrição e que está registrado também no livro de Naum, falando sobre a capital da Síria na época, Nínive. Essa capital, tão rebelde contra o Senhor Deus e contra os seus planos para o povo de Israel,
é uma capital retratada, irmãos, como se fosse uma prostituta. A palavra de Deus chama essa capital de uma prostituta bela, uma prostituta muito bonita, encantadora, mas que é mestra em feitiçarias e que vendia os povos com a sua prostituição e agentes com as suas feitiçarias. Então há uma crueldade, há um abandono de Deus em Nínive, há uma rebeldia aberta, clara, contra o Senhor Deus. E o texto diz que ela sofrerá um duro castigo. Ela será derrotada, esta cidade. Nós temos de manter essa ideia da figura com a prostituta, da figura da prostituta, que ela representa. E ela será desnudada, ela ficará nua, como uma prostituta envergonhada, e ela será alvo de excrementos. Serão jogados excrementos nessa prostituta e será revelada toda a sua idolatria. Essa é uma imagem bastante esquisita, não é? Nós não estamos muito acostumados, em geral, estamos acostumados até com a ira de Deus. Mas com um tipo de desprezo zombeteiro desse, parece que já passa um pouquinho dos limites, e alguns atribuem isso carregando de metáforas, para dizer apenas que Deus vai derrotar a nação, mas não parece ser esse o caso de Nínive. E em Naum, no capítulo de número 3, versículos de 5 a 7, o texto deve falar por si. Os irmãos prestem bem atenção que a linguagem é bastante pesada e, lembrando, a prostituta aqui na verdade, uma cidade que será derrotada, mas é retratada desse jeito. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de tua saia sobre o teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? Isso é o que o texto diz. Os autores dizem com respeito a este texto. O ataque divino nos deixa assustados. Será que ele não valoriza a dignidade da pessoa humana? Ele não tem nenhum decoro? Numa cultura adequadamente sensível aos horrores do abuso sexual, essa passagem parece brutal e excessiva. E parece mesmo. A nossa sensibilidade hoje comparar uma cidade rebelde a uma prostituta que deve ficar nua, ser desnudada e ser coberta de excrementos, não apenas derrotada, mas também humilhada, de fato é um pouco demais para a nossa etiqueta evangélica, não é? Mas não parece ser demais para o Deus que se revela e revela essa qualidade que de algum modo deve ser refletida na vida dos seus filhos. E segundo os autores, 3 considerações nos ajudam a entender esse imaginário tão violento que é utilizado aqui pela profecia de Naum, e eu vou fazer a leitura de cada um deles de acordo com a interpretação dos autores. Em primeiro lugar, eles afirmam que essa humilhação toda expõe um crime, expõe um erro terrível que aquela cidade cometia. Eles dizem assim: as abas das saias de Nínive são postas sobre sua cabeça, expondo sua nudez. Durante anos, Nínive estava levantada ou havia levantado suas abas para os deuses falsos e adorado em cada outeiro. Sua nudez era o seu orgulho. Deus não foi o primeiro a levantar suas abas e expor sua nudez, mas ele é o primeiro a expor o horror do seu pecado. A ideia aqui, irmãos, é de que quando Deus humilha alguém, ele acerta o arrogante bem naqueles pontos em que ele mais se gloria.
Então, se o arrogante se gloria na beleza, vai ser ali que Deus vai humilhá-lo. Se o arrogante é enfeitado em seu orgulho, alguma coisa que ele põe ali para enfeitar o seu orgulho, vai ser bem ali que o Senhor Deus vai trazer vergonha à pessoa. Tem um ditado que diz isso, que a língua só bate onde dói o dente, né? E de fato isso acontece, né? Com Deus sempre acontece assim. Deus só atinge aquele ponto que talvez ninguém saiba, às vezes nem a pessoa sabe. Mas quando ela é soberba diante de Deus, quando ela quer abrir uma guerra contra Deus, criar uma guerra contra Deus, Deus quer humilhá-la, ele vai atingir as partes que ela mais valoriza. Há um salmo que diz assim: quando o Senhor Deus castiga o homem, ele acaba por destruir aquilo que o homem tem de mais precioso. Evidentemente, isso acontece quando as pessoas querem ser mais do que Deus, querem se insurgir contra Deus. E o próprio Deus resolve usá-la como exemplo para avisar as outras pessoas para que nunca façam isso. Em segundo lugar, uma outra consideração que nos ajuda a entender esse imaginário tão violento do desprezo divino, especialmente aqui em Naum, é que essa humilhação possui certa justiça poética. A respeito disso, os autores esclarecem assim: Deus lança sobre ela imundícias, sobre esta prostituta, sobre esta cidade, né? A palavra imundícias é melhor traduzida como esterco. Nínive é encantadora. Mesmo como nação pagã, ela traz a imagem do Criador e é buscada por Deus. Nós sabemos disso pelo livro de Jonas, né? Jonas foi pregar lá, em Nínive, inclusive uma geração e pouco atrás deste contexto histórico aqui. Mas usou e depredou Nínive a beleza que possuía da parte de Deus e roubou a beleza de outros. E porque ela rouba a glória de Deus, Deus cobre o restante de sua beleza com esterco. Como ela é suja, será coberta com imundícia. A vingança poética equipara o ritmo do pecado ao ritmo da vergonha. Então, se tem uma coisa que envergonharia uma pessoa muito bonita, é ser coberta por excrementos. A ideia é aquela que eu disse, de que quando Deus vem para humilhar uma pessoa, ele sempre acaba por punir ou atacar aquele ponto que serve para a pessoa como motivo de maior glória, como motivo de maior orgulho. Esse é um ponto muito importante para nós considerarmos aqui, que é a questão poética envolvida, com o fim de nos ensinar essa lição de que Deus atinge exatamente o ponto do orgulho, com o fim de desancar aquele que deseja ser como ele, que deseja ser Deus. Em terceiro lugar, uma das coisas que pode nos ajudar a lidar com esse imaginário problemático aqui é que a humilhação provoca horror, provoca uma reação que pode ser favorável, que pode trazer a pessoa de volta ao juízo, que pode trazer a pessoa de volta à consciência de quem ela é de fato. A humilhação é a advertência final. Arrepende-te, ou serás consumida pela ira ardente de Deus. Também é uma advertência para outros. Fugir, ou sereis humilhados. Aqueles que passam, contemplam seu corpo nu, coberto de sujeira, e lembram-se dela em seu passado maravilhoso, sensual. O suspiro sufocado de horror é o mesmo. Quem a consolará? Qualquer tentativa de consolá-la só intensificaria o sangramento vergonhoso. Ser exposto dessa forma é estar além da esperança de consolação. Quando nós falamos a respeito de qualquer humilhação nesta vida, nós não podemos falar que o Senhor Deus está desprezando eternamente ninguém. Por isso que nós entendemos que
toda humilhação que Deus infligir sobre alguém nesta vida, e se ele mantém a pessoa ainda viva, é porque a pessoa tem esperança de aprender com isso, de aprender uma lição. E se ela não aprender, isso serve de aviso para o restante. Tem gente que apanha, é humilhado, mas não aprende. Mas às vezes Deus não traz esses problemas na vida dessas pessoas para que elas aprendam, mas que para que por meio delas outras pessoas façam diferente. Como diz o ditado, pelas faltas dos outros, o homem sensato corrige as suas. Então nem sempre essas humilhações possuem eficácia no sentido de ensinar lições para as pessoas. Em suma, meus irmãos, nós estamos diante daquele ensino de Paulo aos Gálatas, que diz que de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Aquilo que o homem ceifar, ou melhor, aquilo que o homem semear, ele também vai ceifar. Significa que se o homem despreza a Deus, isso é uma semente que ele lança, e ele vai colher igualmente desprezo da parte de Deus. Sem arrependimento, haverá sim zombaria, haverá exposição da arrogância das pessoas. E esse desprezo da parte de Deus é santo, não é um desprezo pecaminoso. Não é só porque afeta a nossa sensibilidade, nossa etiqueta evangélica, que Deus está errado. Nós que nos preparemos para isso, nós que levemos isso em consideração. Porque tudo que Deus faz, quem faz é um Deus santo. Inclusive, o desprezo dele deve ser assim considerado, irmãos. Aquele que se gaba dos seus excessos pecaminosos, de viver do jeito que quer, de se insurgir contra as leis estabelecidas por Deus, deve se preparar para essa severidade, para esse ato da santidade de Deus, que é o seu desprezo. Os autores continuam destacando o momento em que a nossa raça, a raça humana, mais zombou de Deus, mais desafiou a Deus, que foi o momento da crucificação do nosso Senhor. Esse foi um momento assim que a gente não consegue encontrar outro momento em que o Senhor Deus, na pessoa do seu bendito Filho, tenha sofrido uma zombaria maior, um desacato, um desrespeito maior do que aquilo que o seu Filho sofreu. Ouçamos o Salmo de número 22, juntamente com a narrativa evangélica, porque o Salmo 22 trata sobre a profecia, é um salmo messiânico, e a narrativa evangélica trata a respeito da descrição tal como ocorreu no dia em que Cristo foi crucificado. O texto diz assim, os textos na sequência: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Esse é o Salmo 22. Agora a sequência da narrativa evangélica em Mateus 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo,
os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Então nós temos aqui uma espécie de coro infernal da zombaria. Nós temos soldados romanos, nós temos gente comum, nós temos líderes religiosos, nós temos ladrões, todos se uniram num ponto pelo menos, na zombaria do Filho de Deus. E em tudo isso o nosso Senhor não revidou. E à medida que ele não revidava, parece que ele atraía mais ódio das pessoas, que intensificaram o seu ataque. Se ele é quem diz ser, por que ele não sai andando daí? Por que ele nem fala nada? Mas esse silêncio do Cordeiro de Deus, ele acaba por revelar mais ainda, ou destacar mais ainda a feiura daqueles corações, a miséria da nossa raça, e ao mesmo tempo revela o amor que Cristo tem ao Pai, a sua missão e também a nós, irmãos. No entanto, nós ainda observamos que parece haver um peso a mais sobre a vida do nosso Senhor, além da zombaria humana, é que o nosso Senhor foi considerado como maldito pelo próprio Deus, pelo seu Pai. Maldito significa alguém desprezível diante de Deus. Ele foi também considerado pelo Deus Santo como sendo maldito e desprezível. E Paulo escreveu a respeito disso, irmãos, sobre esse ato que na verdade é um ato escandaloso, como ele dirá, que os judeus chamam, né? Que o Filho de Deus possa ser feito maldição em nosso lugar. O texto nos diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Aqui Paulo está citando uma passagem da lei de Deus, em Deuteronômio capítulo 21, que nos diz assim: o próprio Deus desprezará a pessoa que for pendurada no madeiro. Boa coisa ela não fez. Um malfeitor certamente é o que ele é. O texto diz: porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Isso para nós é algo que nós não alcançamos o fundo, irmãos. Isso é incompreensível. Você consegue entender, mas é uma coisa meio que obscura para o intelecto mergulhar e é, com certeza, esmagador para os nossos sentimentos. Saber que houve um momento de dor, de desprezo tão grande, e que o objeto desse desprezo foi o ser mais inocente que já pisou nessa terra suja, que foi o nosso Senhor. E o nosso Senhor se submete a toda essa vergonha, a toda essa humilhação, a todo esse desprezo, para que, por meio daquilo que ele fez, nós sejamos transformados, nós pudéssemos ser transformados. A respeito disso, quem nos fala é Pedro, e diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Isso significa que aqueles que estão em Cristo não são mais alvo do desprezo de Deus. Não serão alvo do desprezo eterno de Deus, reservado para aqueles que irão para o inferno, para aqueles que recusaram a mão estendida de Deus no Evangelho de Jesus Cristo.
Esses aí serão desprezados eternamente. Mas aqueles que estão em Cristo receberão apenas o sorriso divino, não porque fizeram algo que merecesse esse sorriso, mas porque creram naquele que fez, creram em Jesus Cristo. A respeito disso, os autores nos dizem: a disposição de Jesus em suportar os açoites do desprezo abre nosso coração e nos leva a ver que o desprezo de Deus foi derramado sobre o seu Filho perfeito e sem mácula. Nunca olharemos nos olhos de Deus e veremos desprezo ou zombaria. Não importa quão duro nosso coração se torne ou quão longe nos distanciemos, a resposta do Pai ao nosso retorno não será um olhar frio, cruel, cortante, mas os braços abertos daquele que só conhece alegria, não desprezo, em relação a nós. Essa é uma bela passagem, fala a respeito desta mudança, este movimento vicário feito em lugar do pecador, para que nós pudéssemos receber da parte de Deus o seu sorriso e nunca o seu rosto duro, o seu olhar de desprezo. Agora, irmãos, resta-nos saber de que modo nós podemos vivenciar esse perdão que nos foi concedido por esse ato do desprezo divino, que tanto nos beneficiou. E para os autores, eles dizem que a resposta, em parte, é que devemos aprender a zombar do mal. Ou seja, nós temos de aprender com Deus a como se zomba. E é claro que nós precisamos aprender a quem nós vamos zombar, né? A respeito de quem nós devemos zombar. Porque Deus não nos deu autorização para zombar das suas criaturas, dos seres humanos, mas Deus certamente nos ensina a zombar algumas coisas, algumas entidades. E a própria palavra de Deus nos diz que nós devemos zombar ou aprender de Deus com isso, a fazer isso. Zombar como Deus, ou seja, devemos aprender a violar o mal, gloriando-nos na fraqueza e zombando da morte e do sofrimento, com o riso confiante da certeza. Então nós vamos aprender a como zombar da morte, porque a Bíblia nos ensina a fazer isso, por meio da vitória que nos foi assegurada pela vida do nosso Senhor, e também nós vamos aprender a nos gloriar na fraqueza, porque quando estamos fracos é quando Deus mais nos fortalece. Essas são duas grandes expressões daqueles que querem aprender a desprezar de um modo santo, refletindo dentro do quadro humano, dos limites humanos, o caráter santo de Deus, do Deus que despreza. Nós também, na próxima semana, além de estudar este ponto, que é a parte final deste capítulo, nós vamos entrar pelo próximo capítulo, que tratará a respeito da vergonha humana. Um capítulo fascinante. Vale a pena nós conversarmos também a respeito deste duro, difícil sentimento, mas precisa ser encarado igualmente, assim como o desprezo. Então nós trataremos sobre isso na próxima quinta, irmãos, sobre a zombaria da morte, gloriar-se nas fraquezas, e também introduziremos o assunto da vergonha. Nós estamos chegando ao final do nosso encontro. Neste momento nós vamos orar, suplicando ao Senhor para que ponha a sua santa mão sobre os nossos esforços, sobre nosso raciocínio, nossa meditação, para que eles produzam os frutos que certamente o Senhor Deus deseja quando Ele nos instrui. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus de amor, de bondade, nós te louvamos pelo tempo que passamos em Tua presença. Agradecemos, ó Deus, por podermos ouvir as Escrituras Sagradas sendo lidas, participar da meditação, empregar nosso coração
em valores tão altos, tão importantes para nós. Ó Senhor, conceda que nós, como servos teus, sempre procuremos, sempre busquemos as coisas lá do alto, onde o Senhor habita, onde Cristo vive assentado à tua direita. Ó Senhor, dá-nos a tua graça para que sempre deixemos de lado aquilo que for corriqueiro e mundano e elevemos nosso coração para as coisas que importam. Ajuda-nos, ó Deus, a meditar, a pensar a respeito deste teu desprezo que nos soa às vezes tão terrível, mas que é santo, que deve ser entendido por nós e que deve se refletir em nosso caráter. Conceda-nos, ó Deus, a graça de respeitar os seres humanos que tu fizeste, mas ainda mais dá-nos a graça de respeitar aquilo que o Senhor faz com a criatura que tu fizeste, Senhor. Ó Deus, dá-nos reverência e santo temor quando nós discernirmos os castigos do Senhor vindo sobre pessoas rebeldes que querem se insurgir contra ti. Dá-nos a graça de não zombarmos delas, Senhor, mas tremermos. Dá-nos a graça, Senhor, de entender que o teu desprezo é sempre santo porque tu és santo e que nós não temos os mesmos direitos que o Senhor. Por favor, conceda-nos a graça de viver uma vida em humildade, de jamais pensar de nós mesmos além daquilo que convém. Livra-nos, ó Deus, dessa ilusão. Livra-nos da distorção do conceito de posse, Senhor. Não permita que achemos que porque temos um dinheiro ele é nosso, porque temos uma mulher ou um homem, eles são nossos. Porque temos um Deus, ele é nosso. Dá-nos a graça de entender bem o que significa cada um desses relacionamentos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a não nos perdermos de Ti, não nos afastarmos, a ponto de precisarmos da Tua disciplina mais dura, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a meditar no desprezo tão terrível a que o Teu Filho se sujeitou quando esteve entre nós. A entender, Senhor, o quão desprezível para Ti é aquele que é pregado no madeiro. E de que modo nós podemos aprender com este mistério de luz, que trata como maldito o ser mais inocente que já houve. Ó Deus, ajuda-nos a conviver, a cultivar no nosso coração o estudo desses mistérios. E dá-nos a Tua graça, Senhor, para que andemos em humildade e consideremos os Teus portentos e temamos os Teus castigos, Senhor. Guarda-nos no Teu amor, Senhor. Põe Tua mão sobre a vida do Teu povo e continua a conduzi-lo no meio dessa situação onde estamos. Essa é a nossa oração que fazemos. Gratos por tudo, em nome de Jesus, o Teu amado Filho. Amém. Com esta oração, meus queridos, nós chegamos ao fim de mais uma edição do nosso Chimarrão com Bíblia. Nossa próxima programação, nosso próximo encontro será próximo domingo, às 9 da manhã, a nossa reunião de oração. Depois disso, nós teremos a nossa escola dominical por volta das 9h30. Caso você tenha interesse em participar de uma das nossas classes, você deve solicitar um link de acesso, pedindo pelas nossas redes sociais este link. E também, às 19 horas, nós temos a transmissão do nosso culto online. Você é nosso convidado tanto pelo Facebook como também pelo nosso canal de YouTube. Pedimos a todos para que continuem a orar, a buscar a Deus, até que o Senhor Deus se compadeça de nós
e abrevie esses dias, e console os desanimados, nos faça voltar às nossas atividades normais. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.